bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. De rubis e outras pedras preciosas aos tradicionais diamantes, as famílias reais sabem surpreender. Com joias antigas e designs inteiramente novos, cada escolha é memorável. No vídeo de hoje, conheça os anéis de noivado da realeza europeia. Antes de começarmos, para assistir ao vídeo sobre os anéis de noivado da família real britânica, é só clicar no card ou no link na descrição. Para saber mais sobre as famílias reais e os casais reais citados na lista, confira os cards ou os links na descrição. A princesa Sofia da Grécia e Juan Carlos da Espanha se encontraram pela primeira vez em um cruzeiro pelas ilhas gregas em 1954. As especulações em torno de um possível romance não pararam de crescer e o noivado foi revelado em 14 de setembro de 1961. O futuro rei da Espanha encomendou um anel feito a partir de uma antiga moeda grega de ouro, com 2 rubis redondos separados por um diamante em lapidação baguete. O herdeiro de Juan Carlos e Sofia, Felipe, conseguiu manter o relacionamento com a jornalista Letícia Ortiz em segredo até o anúncio do noivado em 1º de novembro de 2003. A atual rainha é raramente vista usando o anel da joalheria espanhola Suárez, avaliado em 25 mil euros. A peça, descrita pela corte real como moderna, apresenta 16 diamantes de mesmo tamanho, em corte baguete, dispostos verticalmente em uma banda de ouro branco. A princesa Beatrix dos Países Baixos, herdeira ao trono, conheceu o futuro marido, Klaus von Mansberg, em uma festa de casamento em 1962. O noivado se tornou público em 28 de junho de 1965. O anel conta com um grande diamante redondo, cercado por 2 camadas de diamantes menores, formando um halo duplo. Klaus optou por uma peça bastante sofisticada. Máxima Zorreguieta viajou com amigos para a Espanha em abril de 1999 e encontrou um rapaz que se apresentou como Alexander. O resto é história. A rainha Beatrix comunicou o noivado do filho mais velho, William Alexander, em 30 de março de 2001. A joalheria holandesa Steltman criou o anel da atual rainha Máxima, um diamante oval laranja de 3,5 quilates, ladeado por um par de diamantes brancos, em volta, diamantes menores engastados em pavê em uma faixa de ouro branco. A joia é avaliada em 200 mil libras esterlinas. A aristocrata italiana Paola Ruffo de Calábria e o príncipe Albert da Bélgica se conheceram em uma recepção organizada pela Embaixada Belga em Roma em 1958. Os mais tarde, rei Albert II e rainha Paola ficaram noivos um ano depois. O anel era simples e clássico, um grande diamante solitário em lapidação esmeralda em uma base de ouro branco ou platina. O príncipe Felipe e uma jovem fonoaudióloga, Mathilde, namoraram discretamente por 3 anos antes da divulgação do noivado em 10 de setembro de 1999. Diferente do pai, o atual rei preferiu um anel incrivelmente elaborado e vintage da joalheria belga Wolfers. A joia apresenta um rubi birmanês vermelho escuro, engastado em ouro e cercado por um halo de diamantes. Diamantes adicionais decoram as laterais, formando arabescos antigos, remetendo ao século XIX. Desde 2009, Mathilde alterna o anel de noivado com um de safira e diamantes, um presente do rei Felipe em comemoração ao 10º aniversário de casamento.
Maria Teresa Mestre e Henri de Luxemburgo eram estudantes da Universidade de Genebra, na Suíça, e foi lá que iniciaram o relacionamento. O noivado foi formado em 8 de novembro de 1980. Os detalhes sobre o anel são escassos. A Grã-Duquesa costuma ser vista com um grande diamante em corte redondo em uma faixa de pequenos diamantes pavê muito fina. Stéphanie de Lannoy, uma condessa belga, e o príncipe Guillaume de Luxemburgo tinham amigos em comum. Passaram a sair juntos em 2009 e o noivado se tornou público em 26 de abril de 2012. O anel de noivado de Stéphanie contém um diamante retangular em uma moldura de pequenos diamantes em pavê. As bandas possuem um desenho dividido, chamado de split shank, cada uma adornada com diamantes incrustados em pavê. Durante um evento relacionado ao Festival de Cannes em abril de 1955, a atriz Grace Kelly foi apresentada ao príncipe Ranier III de Mônaco por um jornalista da revista Paris Match. Após um breve período de correspondências e encontros nos Estados Unidos, o noivado foi anunciado em 5 de janeiro de 1956. Ranier pediu a mão de Grace com um pequeno anel da Cartier cravejado de diamantes e rubis. Quando o príncipe descobriu que outras famosas de Hollywood andavam por aí com anéis de noivado maiores, rapidamente comprou outro para a amada, um deslumbrante diamante retangular de 11 quilates e 2 diamantes baguete, um de cada lado. Uma joia de tirar o fôlego, estimada em 4,3 milhões de dólares, também da Cartier. A peça se tornou sucesso instantâneo e popularizou o corte esmeralda, principalmente depois que Grace a usou no filme High Society. O filho do casal, príncipe Albert II, conheceu a nadadora Charlene Wittstock em 2000 em meio a uma competição de natação em Mônaco, onde Charlene estava competindo. Os dois começaram a aparecer juntos em 2006 e o noivado foi confirmado em 23 de junho de 2010. O anel de 55 mil libras esterlinas, confeccionado pela joalheria francesa Repossy, é bem mais barato que o de Grace, mas não menos elegante. Um diamante de 3 quilates, lapidado em formato de pera, e 2 arranjos triangulares de diamantes menores, um de cada lado da pedra central. A rainha Margrethe II da Dinamarca conheceu o francês Henri de Montpezat em uma festa em Londres em 1965. Henri trabalhava na embaixada francesa e a então princesa estudava na Escola de Economia de Londres. O pedido de casamento aconteceu no apartamento de uma amiga da futura rainha em outubro de 1966. O anel de noivado, estimado entre 619 mil e 1 milhão de euros, é considerado um dos mais caros e incomuns da história real. A joia em estilo tu e moi, você e eu, apresenta 2 pedras preciosas que simbolizam a união e comprometimento do casal. A de Margrethe conta com 2 diamantes de 6 a 8 quilates em formato quadrado e lapidação almofada, dispostos em diagonal sobre uma faixa de ouro amarelo. Mary Donaldson e o príncipe herdeiro Frederick da Dinamarca se encontraram por acaso em um pub em Sydney em 16 de outubro de 2000. O príncipe estava na cidade para acompanhar os Jogos Olímpicos. Frederick e Mary ficaram noivos em Roma em setembro de 2003 e oficialmente em 8 de outubro. O anel original era composto por um diamante central de 1,5 quilate em corte esmeralda, ladeado por um par de baguetes de rubi, as cores da bandeira da Dinamarca.
Nos últimos anos, a peça foi alterada. 2 diamantes baguetes foram adicionados, um de cada lado dos rubis. O valor da joia passou de 40 para 50 mil dólares. Supostamente, o diamante central representa o rei Frederick, enquanto os rubis e os novos diamantes, os 4 filhos do casal. Os Jogos Olímpicos de 1972 foram realizados na cidade de Munique e o príncipe herdeiro Carl Gustaf viajou para a Alemanha para apoiar os atletas suecos. Lá foi apresentado a uma intérprete anfitriã chamada Sylvia Sommerlath. Como herdeiro, Carl Gustaf não poderia se casar com uma plebeia, mas o noivado foi anunciado em 12 de março de 1976, quando ele já era rei. Carl escolheu um anel que teria pertencido à mãe dele, princesa Sibila, para pedir Sylvia em casamento. Um modelo clássico, um diamante solitário redondo e brilhante, em uma banda simples. O rei também usava um anel de noivado, uma aliança comum de ouro. A princesa herdeira Victoria e o personal trainer Daniel Westlin se conheceram em 2001 e ficaram noivos 8 anos depois no Palácio de Drottningholm, em fevereiro de 2009. O anel de ouro é cravejado com um diamante solitário redondo de lapidação brilhante, um design atemporal. Especula-se que foi criado pela Bolin, joalheria da corte. A peça possui de 2 a 3 quilates e vale de 75 a 100 mil libras esterlinas. A filha mais nova de Carl Gustaf e Sylvia, a princesa Madeleine, foi apresentada ao britânico Christopher O'Neill por amigos em comum em Nova York em 2010. 2 anos depois, em 25 de outubro de 2012, o noivado se tornou público. Christopher optou por presentear a noiva com um grande diamante de 4 quilates em lapidação Asher em uma faixa de pequenos diamantes pavê muito fina, projetada para fazer o diamante principal do anel parecer maior. O príncipe Carl Philip conheceu Sofia Hellqvist no verão de 2009 em uma boate no sul da Suécia. O namoro foi duramente criticado devido ao passado de Sofia como modelo e estrela de reality show. Contra todas as probabilidades, a Corte Real comunicou o noivado em 27 de junho de 2014. Carl Philip trabalhou com a Bolin no desenho do anel de noivado exatamente conforme o príncipe imaginava, um brilhante redondo central cercado por diamantes pavê incrustados em uma faixa dupla de diamantes. A joia é avaliada em 10 mil libras esterlinas, bem menos do que aparenta. A Noruega é dona de 2 das mais românticas histórias de amor. Aos 21 anos, em 1959, o príncipe herdeiro Harald foi a uma festa na casa de um amigo. Uma das convidadas era uma jovem estudante da Universidade de Oslo, Sonja Haraldsen. Os hoje rei Harald V e rainha Sônia precisaram esperar 9 anos até obterem autorização para se casar, e o noivado foi anunciado em 18 de março de 1968. Harald escolheu uma joia muito especial para pedir à amada em casamento, o anel de noivado da mãe dele, princesa Marta. O pai do príncipe, rei Olaf V, era famoso por ser um dos primeiros a se casar por amor e perdeu a esposa 3 anos antes de ascender ao trono. Em 1928, Olaf ofereceu à noiva um anel de diamantes e rubis em uma configuração peculiar. Uma base de platina, 3 rolos de pequenos diamantes ladeados por rubis em forma de lua crescente e diamantes adicionais em cada extremidade do arranjo. O príncipe herdeiro Håkon conheceu a futura esposa, Mette-Marit, em 1999 durante um festival de música. Após muita especulação, o noivado foi divulgado em 1º de dezembro de 2000.
A escolha do anel pegou todos de surpresa. Era o mesmo da mãe e da avó. Uma nova tradição foi estabelecida. Você gostaria de uma parte 2? Deixe nos comentários. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!